Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. Eu acabei de gravar o grande conflito, o capítulo 22, o comprimento. Acabei de gravar. Agora eu vou gravar o estudo bíblico, que é a série que eu estou fazendo também. E o tema de hoje do nosso estudo bíblico é estudo das Escrituras. Já fala estudo das Escrituras. Nós temos que estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. Nós vamos aprender isso hoje aqui no nosso estudo de hoje, que é o estudo das Escrituras. Mas antes de eu relatar esse tema, de falar desse tema, que é muito interessante, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo, compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Então vamos aqui agora para o estudo bíblico de hoje, o estudo das Escrituras. Que nem eu falei, são perguntas que faz e a Bíblia responde. Então vamos aqui para a pergunta de número 1 no nosso estudo bíblico. Qual é o conselho do profeta Isaías referente às Escrituras? Vamos aqui para Isaías, capítulo 34, verso 16. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 34, verso 36. Verso 16, quer dizer. Capítulo 34 de Isaías e o verso 16. Olha o que diz aqui, na palavra de Deus. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e seu Espírito as ajuntará. Então, o que Isaías mandou? A gente buscar no livro do Senhor, ler o livro do Senhor, nenhuma destas criaturas falhará. Se a gente buscar no livro do Senhor, nós nunca vamos falhar, porque a gente vai estar examinando as Escrituras. Agora aqui tem um povo na Bíblia, que esse povo, eles foram louvados. Por que eles foram louvados? Eles foram louvados por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Quando Paulo foi pregar para esse povo examinava as Escrituras para ver o que Paulo estava falando era verdade. Esse povo é quem? É o povo de Bereia, que está em Atos 17, 11, que fala assim, a pergunta número 2. Por que os bereanos foram louvados? Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 17, verso 11. Atos 17, verso 11. Atos 17, verso 11. Olha o que diz a palavra de Deus. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. Ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Então nós devemos ser assim. Você vai na sua igreja, não vai? Você tem que levar a sua Bíblia na igreja e abrir no que o pastor, no capítulo que o pastor está falando, sobre o assunto que o pastor está falando e ver o que realmente que ele está falando é verdade. Porque tem muitas pessoas que vão a igrejas, não abram a Bíblia. O pastor está falando, ela está falando amém, está concordando com o que o pastor está falando. Não, não é bem assim. Nós temos que abrir a Bíblia e examinar como esse povo fazia, o povo de Bereia. Eles examinavam, eles vinham ali eles estudavam o que realmente Paulo estava falando e via se era verdade ou não. Eles estudavam a Bíblia.
Porque, se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, diz a conhecida escritora Ellen White, os homens teriam mente mais aberta, nobreza de caráter, firmeza de propósito, que raramente se vêem nesses tempos. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. É possível ler a Bíblia inteira e, contudo, deixar de reconhecer-lhe a beleza ou compreender-lhe o sentido profundo e oculto. Uma passagem que se estuda até que seu sentido seja claro. A mente é evidente, sua relação para com o plano da salvação é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista nenhuma instrução positiva. Então, quando nós vamos estudar um assunto da Bíblia, nós temos que examinar. Um exemplo, se o pastor da sua igreja está falando sobre santificação, você tem que estudar o assunto em casa, para ver se realmente o que ele falou ali é verdade. Nós temos que ser assim. O pastor está falando coisa fora da Bíblia. Você não fala amém, porque ele não está falando de acordo com a Bíblia. Nós devemos ser assim, examinar as Escrituras para não sermos enganados. Olha o que diz aqui a pergunta número 3. Que comparação indica que algumas porções da palavra de Deus são mais difíceis de ser compreendidas que outras? Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios, elementos dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Hebreus 5, verso 12. Próxima pergunta. De que modo é mais bem explicada esta comparação? Está lá em Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. Vamos ler Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, a criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado. A criança não sabe, mas nós adultos sabemos o que é certo e o que é errado. Você sabe que é certo. Você tem, dentro de você, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós sabemos que é certo e que é errado. Pergunta de número 5. Que escritos são especificamente mencionados como contendo pontos difíceis de entender? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como, igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, os escritos de Paulo são difíceis de entender. Se nós não estudarmos, não formos ao assunto, ver o que Paulo está falando ali, você pega um texto isolado e fala, isso aqui é uma doutrina. É que muitas igrejas fazem hoje, pegam um texto isolado da Bíblia e faz aquilo ali uma doutrina. Não procura estudar o assunto, a compreender o texto bíblico. A Bíblia, ela responde ela mesma. Então, essa passagem fala aqui de 2 Pedro, capítulo 3, versos 16 e 17. Algumas passagens são demasiadamente claras para ser mal interpretadas, enquanto a significação de outras não pode ser prontamente descoberta. Para se obter pleno conhecimento de qualquer verdade bíblica, deve ser comparada passagem com passagem e haver cuidadoso
exame e reflexão, acompanhados de oração, e todo estudo feito desta maneira será largamente recompensado. Então, vocês entenderam? Nós temos que estudar passagem por passagem. Vou dar um exemplo. Nós vamos estudar sobre a volta de Cristo. Nós temos que quebrar passagem por passagem, buscar no livro do Senhor, passagem por passagem, que falam da volta de Cristo. Nós não podemos pegar textos isolados e fazer daquilo ali uma doutrina. Vira pretexto. Nós temos que ser como o povo de Bereia. Os bereanos examinavam tudo que Paulo falava. Eles estudavam na casa deles para ver se Paulo estava falando a verdade. Nós temos que ser assim. Examinar as Escrituras. Pergunta de número 6. Somente quem compreende as coisas de Deus? Que está lá em 1 Coríntios 2, verso 11, que diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A gente só vai compreender as coisas de Deus somente do quê? Somente pelo Espírito. Se a gente pedir o que? Orientação do Espírito de Deus, Deus nos dá sabedoria para entendermos as Escrituras Sagradas. Nós devemos estudar as Escrituras para a gente compreender as coisas de Deus. Se a gente não estuda, só vê o que o pastor fala lá na frente, a gente nunca vai entender. A Bíblia tem que ser estudada em casa, não lá na igreja. Não estuda a Bíblia em igreja. É estudada em casa, examinada em casa. Pergunta de número 7. De que maneira o Espírito desvenda os tesouros ocultos da verdade? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Olha o que diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos escondidos de Deus. Então, quem que examina os planos escondidos de Deus? É o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que desvenda os tesouros ocultos da verdade. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele está nesta terra. Ele que nos dá sabedoria para nós entendermos a palavra de Deus. Pergunta de número 8. Qual é um dos propósitos pelos quais foi enviado o Espírito Santo? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João, capítulo 14, e o verso 26. Olha o que diz aqui. Mas o Auxiliador, quem que é o Auxiliador? O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então, quem que faz a gente entender? Quem que faz a gente lembrar das coisas? É o Espírito Santo. Você não entende uma passagem bíblica? Peça a Deus sabedoria, que é o Espírito Santo. Deus vai te dar sabedoria. Ele vai fazer você entender o texto bíblico. O que está falando? Que assunto está falando? O Espírito Santo vai abrir a nossa mente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele é o quê? É o nosso Consolador. Nós temos que ter o Espírito Santo como nosso amigo. Andar junto com o Espírito Santo. Pergunta de número 9.
Por que o homem natural não pode aprender as coisas do Espírito? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Por que o homem natural não pode aprender as coisas do Espírito? 1 Coríntios 2, verso 14. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, quem não tem o Espírito de Deus não vai compreender as coisas do Espírito, não vai entender as coisas do Espírito. A Bíblia é um nível espiritual. Se a gente não for para a Bíblia com pensamento em Deus, orando, pedindo sabedoria para Deus, o Espírito Santo faz a gente entender a Bíblia, essa pessoa que não tem Espírito vai ser loucura para ela. Porque ela não vai entender. Porque ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente que não tiver o Espírito Santo, a gente nunca vai compreender as coisas do Espírito. Nunca vai aprender as coisas do Espírito de Deus. Pergunta de número 10. Por qual esclarecimento espiritual deveriam todos orar? Está lá em Salmos 119, verso 18. Fala assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, para nós entendermos esse verso aqui, nós temos que desvendar os nossos olhos. Porque a lei de Deus é maravilha para nós. A lei de Deus é o caráter de Deus. Se nós andamos na lei de Deus, nós somos abençoados. Pergunta de número 11. Por qual dom espiritual orava o apóstolo Paulo? Por qual dom espiritual o apóstolo Paulo orava? Que fala lá em Efésios 1, verso 17. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conhecem como devem conhecer. Então, como faz a gente ficar sábios? Como a gente se torna sábios? Como que a gente tem sabedoria? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Era para esse dom espiritual que o apóstolo Paulo orava, para nós termos conhecimento de Deus, para termos a sabedoria, para entendermos as coisas de Deus. Vou ler de novo. Olha o que diz aqui. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conhecem como devem conhecer. Pergunta de número 12. Sobre que condições é prometida a compreensão das coisas divinas? Vamos lá, para o livro de Provérbios, capítulo 2, versos 3 ao 5. Abra aí seu livro no livro de Provérbios. Capítulo 2, versos do 3 ao 5. Vamos ler aqui. Olha o que diz. Sim,
Peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que dizer, temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então, sobre que condições é prometida a compreensão das coisas divinas. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz e buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. É assim que nós devemos buscar a prometida compreensão das coisas divinas. Ter temor ao Senhor e a gente achará o conhecimento de Deus. Pergunta de número 13. Que grande bênção Cristo concedeu aos seus discípulos depois da ressurreição? Então, lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, Cristo abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Cristo, ele já falava para os discípulos, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Era uma profecia que já aconteceu. Cristo, ele morreu e ressuscitou. Depois ele apareceu para os discípulos e abriu o entendimento dos discípulos, para eles entenderem que tinha que acontecer isso, que Jesus tinha que morrer, depois ele ia ressuscitar. Pergunta de número 14. Que é prometido ao que está disposto a fazer a vontade de Deus? Que é prometido ao que está disposto a fazer a vontade de Deus? Vamos ver. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7, verso 17. Então, o que esse verso quer dizer? O que Jesus pregava, o que Jesus falava, era a doutrina de Deus. Não era a doutrina dele. Ele pregava a palavra de Deus. Ele falava de Deus. Então, essa doutrina que nós temos que ter, falar de Deus, falar da palavra de Deus. Pergunta de número 15. Como Cristo repreendeu aqueles que, embora conhecessem as Escrituras, deixavam de compreendê-las? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Se nós não estudamos a Bíblia, a gente vai errar. A gente não vai conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso que fala, estudo das Escrituras. Temos que estudar. Pergunta de número 16. Que podem as Escrituras fazer pela pessoa que nelas crê? Está lá em 2 Timóteo 3,15, que diz assim: é que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Então, nós temos que estudar a Bíblia desde criança. Você que é pai, você que é mãe, ensine a Bíblia para o seu filho. Ensine a Bíblia para ele crescer um homem bom, uma mulher boa, que faz o bem, que ajuda as pessoas, não tem maldade no coração. A Bíblia ensina isso. Temos que ter as sagradas letras para nós sermos sábios. Se a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente se torna sábio. Quanto mais a gente examina, a gente fica sábio. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Que a mãe e a avó de Timóteo ensinavam as Escrituras sagradas para ele, desde sua infância.
Pergunta de número 17. Quando um doutor da lei perguntou a Jesus quanto às condições para lhe dar a vida eterna, para que o mestre lhe chamou a atenção, então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Vamos ler aqui Lucas 10, 26. Eu vou ler o 26 e o 27 para vocês entenderem melhor. Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aí Jesus falou assim: a sua resposta está certa. Disse Jesus: faça isso e você viverá. Então, essa é a lei. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pergunta de número 18. Sobre quem pronunciou Jesus a bem-aventurança? Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. O que é bem-aventurado na Bíblia? É feliz. Feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e o aguardam. Então, as pessoas são felizes que ouvem a palavra de Deus e aguardam em todo o seu coração. Pergunta de número 19. Que disse Cristo a respeito do livro de Daniel? Quanto, pois, vir do abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, verso 15. Então, o que Cristo está falando? Que nós temos que estudar a Bíblia, ler e compreender, examinar cada dia mais a Escritura Sagrada, para não sermos enganados por esses falsos pastores que tem aí hoje, que só pregam prosperidade, que só pregam dinheiro, que não abram Bíblia, que não falam da palavra de Deus. A última pergunta. Pergunta 20. Que outro livro da Escritura Sagrada é especialmente recomendado ao nosso estudo? Bem-aventurado, como eu falei, que é feliz, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia, o livro de Apocalipse, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. A Bíblia tem no celular. Você que não sabe ler, você pode muito bem abaixar a Bíblia no celular e ouvir a palavra de Deus. Põe um fone de ouvido, ouve. Na hora de dormir, você ouve a palavra de Deus. Quem lê, quem sabe ler, leia a Bíblia. É isso que está dizendo em Apocalipse 1, verso 3. Por isso que nós temos que ser o povo de Bereia. Quanto mais a gente examinar, estudar, a gente vai entendendo a vontade de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos deixa sábios, porque a Bíblia nos mostra o que é certo e o que é errado. A vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. E o próximo estudo bíblico vai ser o poder da palavra de Deus. Vai ser o meu próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Que vocês tenham uma boa semana.